Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E antes de nós lermos, eu queria fazer um pedido para que vocês, igreja, estivessem orando. Eu preciso tomar uma decisão de hoje para amanhã e que está ardendo no meu coração. As fronteiras de Israel ainda estão fechadas e não sabemos se vai abrir até o final do ano. Estamos com uma viagem que nós já temos passagem comprada numa empresa e temos até o dia 15 de novembro para fazê-lo. Mas, independente dessa viagem, o apóstolo René desafiou um grupo de apóstolos para subir com ele para as proximidades de Israel, no tempo de tabernáculos, para estarmos orando, para estarmos clamando, para estarmos buscando de Deus aquilo que nós cremos que Deus tem para essa nação. Nesse momento profético, dentro da festa, no dia 20 de setembro ao dia 29 de setembro, e a viagem seria ali para a fronteira de Israel, na Jordânia, para subir ao Monte Nebo, onde Moisés esteve olhando a terra prometida, e dali está intercedendo, ir até o vale de Jaboque, nas fronteiras ali com Israel, e entrar nos antigos territórios de Israel, nos tempos antigos, quando Moisés conquistou ali juntamente com Josué aquela terra, na região de Ruben, na região de Gileade, na região de Manassés, que hoje está dentro da autoridade jordaniana e que nos permite ir até lá, e indo até Gadara, olhando dali de Gadara a cidade de Genezaré na Galileia, e também naquele lugar onde houve uma das maiores batalhas, que Jesus chega naquele território e liberta um homem que está possuído de uma legião, e ele liberta um território e planta naquele território a vida daquele homem para libertar aquele território. Então é uma viagem profética, é uma viagem onde nós estaremos orando, e isso desde quarta-feira, quando eu recebi essa chamada, meu coração ardeu para estar lá. E até porque também eu estaria entrando em mais um ciclo da minha vida, no meu aniversário, ali no dia 23 de setembro, orando, intercedendo, buscando o Senhor juntamente com meu apóstolo e um grupo de apóstolos no Brasil. Orem por mim, e se Deus colocar no seu coração, me apoie nessa ida, me invistam comigo nessa ida. Eu preciso tomar essa decisão até amanhã, e digo para vocês, estou assim muito propenso a entrar por fé nesse projeto, porque eu creio que nada acontece por acaso, tudo está dentro de um propósito de Deus, amém? E nós somos testemunhas do que Deus tem feito dentro dessas janelas de intercessão em tabernáculos, e quanto Deus tem nos abençoado e tem nos guardado, amém? Coloque em oração. Se Deus lhe der uma palavra, mande um recado para mim e esteja junto comigo, orando, porque amanhã eu preciso dar uma resposta, porque uma parte do grupo já fechou, e hoje pela manhã, falando com a pessoa que está responsável, eu preciso dar essa decisão até amanhã, porque são poucas vagas. O apóstolo não vai levar uma caravana grande, vai levar um grupo pequeno, focado dentro desse projeto. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Recebendo autoridade para vencer nas guerras espirituais.
Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, diga comigo, a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra seres humanos, como diz aqui na tradução King James, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, diga comigo, a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Eu acho tremendo isso, pastor Mota, que evangelizar é uma proteção para a nossa caminhada. É a caminhada mais poderosa, Lu, que a gente tem, é a caminhada do evangelismo, Zé Marcelo. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos calçando sandálias que nos protegem, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Se você está com a sua Bíblia, marque orai no Espírito. O que é isso? Orar em línguas. A oração em línguas edifica o meu espírito, e é uma oração que não tem interferência, é uma oração que não tem como o inimigo interferir, nem como a sua alma interferir, porque é comunicação no espírito. E esta oração é uma oração que o próprio Espírito testifica com o seu espírito do que orar, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, aquele momento que você está angustiado, quantas vezes você diz, eu não consigo orar, ora em línguas. Mas quando eu oro em línguas eu não entendo. É exatamente isso. A oração em língua não é para você entender, é para você receber. A oração em língua não é para edificar o outro, é para edificar você. Amém? É para fortalecer. Comece a orar em línguas quando você tiver em dificuldade de orar, quando a sua mente estiver travada, quando você não conseguir encontrar palavras, ore em línguas. Apóstolo, mas eu ainda não oro em línguas. Abra sua boca e comece a orar, porque oração em línguas é um direito que você tem. Amém? É um batismo para todos aqueles que já têm o Espírito Santo. Você precisa exercitar o orar no Espírito. O orar no Espírito vai romper muitas cadeias na sua vida, na sua casa, no seu lar. Quando você muitas vezes está ali debaixo de opressão, debaixo de confusões, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Diga comigo, em todas as circunstâncias. Apóstolo, posso orar em língua no meu trabalho? Pode. Você não precisa ficar orando gritando. Eu posso orar em línguas a qualquer momento, porque é uma oração do meu espírito. Eu não sou possuído para começar a orar. As pessoas pensam que orar em língua, você vai ser possuída por um espírito que vai te fazer orar. Não, queridos, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então você pode, e ele está dizendo, ore em todo tempo. Você está numa guerra lá no trabalho, vai ali no meio de um lugarzinho, comece a orar em línguas. Você está querendo, tem hora que você está querendo matar alguém. Apóstolo, a gente tem esse sentimento? Claro que tem. Porque tem horas que as pressões são tão grandes, que você é tomado por um espírito de ódio. Comece a orar. Comece a orar.
Começou confusão dentro de casa, comece a orar. As coisas não estão funcionando, ore em línguas. Você está ali fazendo um trabalho e está tudo travado. E você diz, mas por que está? Comece a orar em línguas. Ore em línguas. Você vai começar a perceber que portas vão se abrir, cadeias vão quebrar, milagres vão começar a acontecer. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Segundo, que é uma arma de guerra, ore pela igreja. Quando você ora pela igreja, você está orando pelo corpo de Cristo. E isso é tão tremendo que o próprio Senhor, o próprio Espírito entra com você, porque essa é uma intercessão poderosa no reino do Espírito. Pai, nós queremos pedir que Tu abras o nosso entendimento, abra os céus sobre este lugar, Pai, e que as mentes sejam cativas à soberania de Cristo. Esvazio-me de mim mesmo, para que a excelência do Teu Espírito venha fluir nesse lugar, nessa manhã. Em nome de Jesus, eu abro mão de qualquer situação minha que possa atrapalhar o que o Senhor quer, e que o Senhor faça a Tua vontade. Meu Deus, eu oro para que o espírito de sonolência, o espírito de letargia, o espírito de distração saia desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Eterno, eu oro, amém. Eu vou lhe pedir uma coisa, que eu nunca pedi, mas que eu sinto que hoje eu preciso fazer. Pegue seu celular, ponha no silencioso, ou desligue, e ponha no bolso, na bolsa, tire ele da sua frente. Aposto a Bíblia, fique comigo que eu leio para você. Porque o diabo vai tentar lhe distrair, para que você não receba o que precisa. Tire ele do pipipipi, tire ele do vibração, tire de tudo. Ponha ele em algum lugar que você não veja a tela dele. Fica tranquilo, Deus está cuidando da sua casa e da sua vida. Porque se Deus não puder cuidar da sua casa nesse momento, Ele não pode cuidar nunca. Então, em nome de Jesus, guarde os celulares. Amém, queridos? Segundo, se você precisa ir ao banheiro, segure um pouco. Tenho certeza que você não vai morrer. Estou com sede, segura um pouco. E não fique caminhando, porque hoje Deus tem algo poderoso aqui nesse lugar para a sua vida. E a vocês que estão em casa, desligue tudo que possa lhe distrair, e fique atento no que Deus tem para falar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Queridos, a vida cristã não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha. A vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalha. Não há neutralidade nesse mundo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe nenhuma neutralidade. Há um quadro muito famoso, que ele relata uma verdade bíblica, sobre o caminho estreito e o caminho largo. Mas naquele quadro tem uma heresia. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas nos dois caminhos, tem pessoas que não estão em lugar nenhum. Uma multidão, não existe isso. Ou você está num caminho, ou está no outro. Ou você é de Deus, ou é do diabo. Não tem neutralidade. Apóstolo, como é isso? Exatamente, não existe neutralidade. Por isso que quando você está em Cristo, você já está em oposição às trevas. O próprio nome Satanás significa opositor. Ele é o opositor. Ele é o príncipe desse mundo. Esse mundo que nós vivemos, que no grego, cosmos, que vem desse ambiente que nós estamos vivendo, essa cosmologia, esse processo mental, institucional, governamental desse mundo, está nas mãos do diabo. Qual é o único lugar na terra, nesse momento, que Jesus é Senhor? Na igreja. A igreja é a realidade do reino. Por isso, a igreja
ela é como era aquela arca que Noé construía, um trambolho. Ela é um incômodo no meio da população. Imagine que Noé passou 120 anos construindo aquele barco num lugar que não tinha água, no meio do nada, pregando com a construção que aquele barco, ele seria o instrumento de condenação para a geração que o rejeitava. Então veja, a geração de Noé não foi condenada por causa dos seus pecados, foi condenada porque rejeitou o barco, porque rejeitou a salvação. Porque se tivessem aceitado a construção do barco, Deus faria 1, faria 2, faria 10, faria 1000, faria 1 milhão, quantos precisassem. Mas rejeitaram. E mais do que isso, aquele barco era um incômodo, era um trambolho, era um elefante no meio de uma loja de cristal. A igreja verdadeira é isso. A igreja verdadeira para o mundo, ela não é um lugar aprazível. A igreja para o mundo, ela não é um lugar onde todo mundo aplaude e gosta. A igreja é um trambolho, a igreja é um empecilho, a igreja é uma pedra no sapato daqueles que estão nas trevas. Porque ela tem um rei, e esse rei é a luz, e quando ele entra, a glória de Deus brilha, e as trevas têm que bater em retirada. Então, nós precisamos entender que se você na igreja não é guerreiro, você é vítima. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Ou você é aquele que está pronto, ou você é aquele que está vestido, ou você é aquele que está consciente. Apóstolo, mas eu não sou do ministério de guerra espiritual. Não existe esse ministério. Não existe ministério de intercessão. Só existe 5 ministérios na Bíblia: apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Todos nós somos chamados para interceder. Todos nós somos chamados para batalhar. Todos nós somos chamados para implantar o reino de Deus na terra. É chegado o reino dos céus. Ou você é guerreiro, ou você é vítima. Nesta luta, ninguém pode dizer, eu vou ficar neutro. Não tem como. Não tem como. Talvez alguns dias você disse, mas eu não quero ficar mexendo com as trevas. Não, queridos, você, por estar na luz, já mexe com as trevas. Agora você precisa se posicionar. Porque o guerreiro que não se posiciona se torna vítima na batalha. O guerreiro que não se posiciona começa a cair. Muitos problemas que você está enfrentando na sua casa não são físicos, financeiros, morais, eles são espirituais. Muitas situações que você está enfrentando no seu trabalho, oposições. Quem é o opositor da nossa alma? Quem é o opositor das nossas vidas? A palavra Satanás é opositor, ele se levanta. E o apóstolo Paulo está dizendo, ei, muitas guerras que você está enfrentando, e que você está ferindo pessoas, você está se machucando, você está brigando com gente, você está guardando mágoas, ressentimentos, acusando, apontando, o seu verdadeiro inimigo é outro, e por isso você tem sido vítima. O seu inimigo é o diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É uma guerra espiritual. E quando nós precisamos entender quais são os 2 perigos nesta guerra, o primeiro dele é subestimar o inimigo. Não subestime. Muitas pessoas negam a existência do diabo, desconhecem o seu poder, suas armas, seus agentes e suas estratégias. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o meu povo está sendo levado cativo porque não tem entendimento. Então a falta de conhecimento leva a perecer. A falta de entendimento das coisas que você conhece te leva para a prisão. Então são dois problemas. Ou não conhece, está perecendo, ou conhece e não entende, está sendo levado cativo. Não podemos subestimar. Não podemos achar que o diabo é apenas uma energia negativa que está dentro do próprio homem, ou um ser místico que apenas existe na mente fraca daqueles que não alcançaram a plena luz da razão. Não podemos trazer esses conceitos místicos lá do mundo para a nossa vida atual.
O segundo perigo é superestimar o inimigo. Existem aqueles que subestimam, mas há aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. É outro problema. Tem gente que vê diabo em tudo, que conhece tudo do diabo e não conhece nada de Deus. Isso é um perigo. Geralmente, pessoas desta forma, que mergulham nesse campo, você pode ver que acabam mal. Quantos crentes que entraram nessa coisa de caça-fantasmas, muitos hoje estão desviados, destruídos, adoecidos. Por quê? Porque superestimaram o inimigo e não entenderam que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Diga: maior é aquele que está na minha vida, amém, do que aquele que opera no mundo. Falam tanto do seu poder e de suas armas, falam de suas estratégias, que subestimam o poder de Deus. Há crentes que falam do diabo como ele fosse um ser mais poderoso do que Deus, como se Deus estivesse lutando contra esse ser. Há pessoas que no seu imaginário cristão acham que Deus, depois que você ora, ele vai brigar com o diabo para fazer alguma coisa, e tem hora que Deus resiste, não consegue vencer. E aí você diz: e como é que foi no caso de Daniel? Daniel não vivia no tempo da igreja. No tempo da igreja tem uma gente aqui na terra, que é o corpo de Cristo Jesus, que é a realidade do reino dos céus na terra. E quando o reino chega, as trevas têm que sair. Então, se hoje o mundo ainda não vive a manifestação do reino, no mundo já existe a realidade do reino, que é a igreja. E o Senhor Jesus diz que onde você entrar, declare: é chegado o reino dos céus nesse lugar. Tudo o que vocês ligarem na terra já terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então nós trazemos em nós aquilo que Daniel não trazia. Quando Davi dizia: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Davi, apesar de ser um homem maravilhoso, um homem de Deus, ele não tinha um redentor para a sua alma. Mas você tem um redentor para a sua alma, que já morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele não é mais o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, o vencedor dos vencedores. Então, nós precisamos entender que quando João chega nos céus, arrebatado, e ele vê os céus sem Jesus, ele chora. Mas de repente Jesus chega, e quando ele chega, ele disse: eu olhei, e eis que eu vi um cordeiro como quem tinha sido morto. O leão, o cordeiro que morreu, agora é leão. Ele é Senhor, ele é o poderoso, o vencedor dos vencedores. Ele já venceu o inferno, ele já venceu o diabo, ele já tomou as chaves do inferno e da morte, e ele ressuscitou poderosamente. Então nós precisamos entender que nós não podemos subestimar e nem superestimar o diabo. Então, contra quem é a nossa luta? Quem é o nosso inimigo? Em primeiro lugar, precisamos entender contra quem não é a nossa luta. Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se o diabo conseguir fazer com que você tenha um alvo de uma pessoa, e o seu coração magoado, ferindo, ele lhe distrai até lhe fazer vítima das suas ações. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender com quem está lutando. É um grande perigo alguém detonar suas armas sem ter um alvo. Detonar armas quando você não tem o alvo certo, você corre o risco, inclusive, de detonar as suas armas espirituais para que Deus destrua pessoas, para que Deus destrua seres humanos. Nós estamos no meio de uma guerra nessa nação, e há pessoas que estão envolvidas nisso tudo. Se nós não entendermos o que está por trás disso,
nós entramos naquilo que o diabo quer que entre, nós fazemos o que todo mundo está fazendo. Deixa eu lhe dar uma palavra: a igreja é a única que pode fazer algo que o mundo não pode fazer. A igreja é a única que pode entrar através do Filho, no Filho, na presença do Pai, para liberar anjos, para liberar arcanjos, para liberar as forças espirituais do Senhor, para trazer vitória nesses dias. Mas se a igreja ficar fazendo o que todos fazem, a igreja se perde. E o discurso pode ser até bonito. Precisamos exercer cidadania. Exercer cidadania não me leva a perder a minha verdadeira cidadania. Eu sou cidadão do reino dos céus. Já chegaram aqui os cidadãos do reino dos céus. A nossa pátria não é aqui na terra, a nossa pátria é celestial. E como alguém que tem uma pátria, que tem um rei, que tem um Senhor, sim, nós podemos, enquanto vivemos nesta terra, buscar a paz do lugar onde Deus nos colocou, porque havendo paz nesse lugar, haverá paz para as nossas vidas. Sabe, queridos, há muitos crentes que estão entrando na batalha, mas estão ferindo os próprios irmãos. Quem é o meu inimigo? Em segundo lugar, nós precisamos saber contra quem é a nossa luta. Efésios 6:11, Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é o nosso inimigo. Contra ele é que devemos lutar. A Bíblia atribui diversos nomes a esse terrível ser totalmente corrompido e mau: Satanás, diabo, Abaddon, Apolion, antiga serpente, dragão, assassino, pai da mentira, tentador, maligno, acusador, adversário dos nossos irmãos, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, Beelzebu, demônio, espírito imundo, anjos caídos. Tudo isso está ligado a essa hoste da maldade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 15, acompanhe essa leitura. 12 e 15. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos pecados, e cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades, os principados malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Aleluia! Esse é o poder que o Senhor tem dado para a igreja, para entrar nessa guerra e destruir Satanás. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Há uma área na sua vida que o diabo nunca vai poder tocar, porque já está nascida, o seu espírito. Mas há uma área da sua vida que precisa ser renovada, porque não foi regenerada. Sua alma, seu corpo precisa ser glorificado, santificado. Então, se nós não guardarmos a nossa mente, as nossas emoções em Cristo, se nós não blindarmos, o diabo não toca no meu espírito. O diabo não pode tocar no espírito de um crente. O diabo pode endemoniar um crente, mas não pode possuí-lo. O diabo pode trazer um monte de confusão na alma de um crente que não tem essa sabedoria, que não tem esse conhecimento, que não tem essa consciência de quem é. Ele pode fazer, mas não pode possuir. Por quê? Porque você já tem o Espírito de Cristo na sua vida. O maligno não pode tocar. Então, que tal a evoluir para que tudo aquilo que já está na sua vida, no seu espírito, flua como um rio de água viva para o seu ser, para a sua alma? Quais são as estratégias do diabo? Efésios 6:11 diz que ele arma ciladas.
Diga comigo, surpresas. Surpresas desagradáveis. Agora, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica conosco acerca de caminhos. Sabe, Marcelo, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim é caminho de morte e destruição, Silene. E o Espírito Santo, ele testifica com cada um de nós sobre caminhos que têm ciladas. E a gente entra por subestimar, por não dar ouvidos, por entristecer o Espírito, por não ouvir o Espírito Santo, por anular, apagar a voz do Espírito em nossas vidas. Há muita gente que está caindo em ciladas, porque entrou em caminhos que o Espírito Santo já lhe disse, tem uma cilada aí na frente. Muitas vezes, essa cilada, ela vem quando a sua alma é atraída pela sua cobiça, é atraída pelos seus desejos. A Bíblia diz que cada um, quando for tentado, não diga sou tentado por Deus, porque você é atraído pela sua própria cobiça e desejo, e uma vez que esse desejo te pôs no caminho, a cilada vai te destruir. O diabo só precisa que você entre no caminho da cilada, é assim que ele trabalha. Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos proteger. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, olha o que diz a palavra, nós lemos aqui no começo, e ele diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Levante suas mãos e diga, eu fui resgatado. Diga, eu fui transportado. Eu fui tirado e transportado. Eu fui tirado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Se isso é verdade, dê um aplauso bem forte àquele que vive. Amém, queridos? Então, nós não podemos viver em trevas e luz ao mesmo tempo. Nós já fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, quais são as principais estratégias que o inimigo usa contra o povo de Deus? E eu quero falar sobre 3 estratégias. Eu quero que você entenda. E foram as estratégias que Faraó usou para tentar manter prisioneiro o povo de Deus. Quando Moisés, ele veio para libertar o povo, para ir ao deserto, para servir a Deus, para adorar a Deus, a primeira estratégia dele foi: sirvam a Deus, mas não saiam do Egito. Sirvam a Deus, mas não saiam do Egito. Sabe, queridos, Faraó é um símbolo do nosso arqui-inimigo. E quando o Faraó, ele fez essa proposta a Moisés, Faraó queria que o povo servisse a Deus no cativeiro. Parece uma coisa muito linda, mas como eu posso servir um Deus libertador vivendo cativo? Como que eu posso? Eu posso até servir ídolos no cativeiro, mas o Deus libertador, é impossível eu servi-lo e continuar cativo. Faraó disse: mantém eles aqui. E se o Egito é o símbolo do mundo e da escravidão ao pecado, a proposta de Faraó é para que o povo conciliasse o culto, adoração, serviço a Deus com a permanência no cativeiro, com a vida acorrentada no pecado. Em 1 João 2,15, a Bíblia diz que o amor do Pai está naquele que não amam. O amor do Pai não está naquele que ama o mundo. 1 João 2,15. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não está nele. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, Tiago 4,4. Mas o diabo vai continuar fazendo a mesma estratégia, que você sirva a Deus sem romper com o mundo,
Que você sirva a Deus sem romper com as práticas antigas. Que você sirva a Deus e continue com seus vícios. Que você sirva a Deus, que você continue no engano. Que você sirva a Deus e você continue com as mesmas influências que você tinha no passado. Que você sirva a Deus e continue ali dominado pelas mesmas paixões. Não há como. Moisés disse: não tem como. Ninguém vai servir a Deus no cativeiro. Deus disse que é para sair, e nós vamos sair. E eu quero lhe dar uma palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Que seja quebrado todo engano na sua mente, que tem feito você conciliar dois senhores na sua vida. Não tem como. E é por isso que a vida de muitos crentes está acorrentada. Porque quando você decide servir a Deus no cativeiro, você está dizendo: eu quero ficar preso. Você está vivendo uma vida religiosa e não espiritual. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus enchendo a sua vida, não vai conseguir mais viver uma vida aprisionada. Não vai viver mais uma vida no engano, na mentira, na prostituição. Ontem eu vinha conversando com o Denis, e eu dizia para ele: Denis, é uma decisão. É uma decisão. Se você acha que você só pode ser um vendedor mentindo, é uma decisão. Então vá mentir, mas não peça para Deus te ajudar. Não peça para Deus te ajudar. Se você acha que você pode constituir o seu relacionamento no jugo desigual, é uma decisão sua. Vá se prostituir no mundo, vá arrumar alguém no mundo, mas não ore para Deus pedindo para ajudar, porque não tem a bênção dele. Isso é cativeiro. Não tem como. Há muitos jovens querendo servir a Deus, e as baladas querendo servir a Deus, e as raves querendo servir a Deus, e esta vida mundana, pecaminosa, enfiada no pecado. Não tem como. Isso é uma proposta religiosa. Isso é uma prisão maligna. Isso é um sofisma do inferno, que tem mantido muitos crentes na desonra, que tem mantido muitos crentes no engano, no sofrimento, e ainda culpam Deus. Isso é uma estratégia do diabo. É uma estratégia do diabo que tem afastado muita gente da comunhão, que tem afastado muitas pessoas da comunhão. E é interessante que muitos crentes hoje, nesse momento, estão mergulhados nas suas festas, nas suas confraternizações, mas não conseguem romper para estar aqui confraternizando no corpo. Mentalidade aprisionada. E claro, o diabo lhe convence: você está se protegendo. Se protegendo de quem? Se protegendo de Deus? Se protegendo do Espírito Santo? Então todos os lugares são seguros, menos aonde a glória de Deus está fluindo. O faraó vai continuar falando a mesma coisa: sirvam a Deus, mas fiquem no Egito. Levante suas mãos hoje e diga: em nome de Jesus, Ele já me transportou do Egito para o reino do Filho do seu amor. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte a Ele. Não aceite. O segundo, pastor Enier, a segunda estratégia que Faraó usou, e que o diabo continua usando contra a igreja, e por isso muitas vezes a igreja está sucumbindo: saia do Egito, mas fique por perto. O primeiro é: adore no Egito. Agora é: saia do Egito, não vá muito longe, fica aqui por perto. Vocês podem levar o povo para servir a Deus, mas não vá muito longe. E essa é uma cilada sutil e perigosa. Há muitos irmãos debilitados, neutralizados, infrutíferos, vitimados por essa armadilha do inferno. São homens e mulheres de Deus que já saíram do Egito, já romperam com a escravidão do pecado, já deixaram para trás os vícios, já abandonaram toda sorte de cabresto, mas em vez de fazerem um rompimento radical, ficam curtindo um saudosismo da velha vida,
flertando com o pecado, namorando a tentação, vivendo em campo minado, nas regiões do perigo, desconhecendo que o nosso inimigo arma surpresas desagradáveis, ciladas, quando menos espera. Ninguém cai por acaso. Ninguém cai por acaso. Há um caminho da queda. E o caminho da queda, muitas vezes, é essa sutileza. Você aceitou o engano do faraó como se ele fosse o Senhor da sua vida. Quando nós dizemos que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu provedor, Ele que provê todas as coisas, é Ele que mantém todas as coisas, é Ele que sustenta todas as coisas, é Ele que segura todas as coisas em nossas vidas. Eu não posso pensar que eu sou algum super homem, super alguma coisa. Se eu não cuidar por onde eu estou andando, eu vou cair. Sabe, queridos, hoje eu sou um pastor solteiro. E se eu não tiver todo discernimento, eu caio nas ciladas do diabo. Se eu não fugir da aparência do mal, eu caio. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E tudo que o diabo quer, sabe o que eu quero falar para vocês? O diabo, pastor Mota, não quer matar um crente, ele quer expor o crente. O diabo quer expor. Quando um pastor morre, ele é promovido. Mas quando um pastor cai, ele vira um escândalo e faz tropeço na vida de muita gente. Então a gente precisa ter isso em mente. Não dá para eu viver uma vida com Deus perto da zona de perigo, como Sansão vivia o tempo todo em Gaza, e a hora que a coisa vinha, o Espírito Santo vinha sobre ele, ele arrancava portão, até um dia que ele foi tentar se livrar, e o Espírito Santo já não estava mais com ele, quebrou tudo, rompeu toda a segurança, ficou cativo, seus olhos foram furados, virou um espetáculo. Por que que os filisteus não mataram Sansão, se tinham ele na mão? Por que Ana, os filisteus simplesmente não mataram o homem que matava milhares de filisteus? Porque o diabo não quer matar um crente, o diabo quer expor o crente à ignomínia, para que ele seja um escândalo. Então deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Não permita que o diabo lhe engane, dizendo saia do mundo, mas não vá muito longe, fique perto, fique por perto, ainda tem muita coisa boa. Não há nada de bom, queridos. O Senhor tem algo novo para você. Deus tem uma terra prometida. Deus tem uma terra prometida. Sabe, queridos, não tenha medo da consagração profunda. Tem crentes que têm medo de consagração profunda, crentes que servem a Deus, mas ainda não se libertaram totalmente dos encantos do mundo. O diabo vai fazer de tudo para manter você perto do Egito, mostrando todos os brilhos, todas as multicores, tudo aquilo que o pecado tem de bonito. Ele vai encher os seus olhos com as atrações mais encantadoras. A única coisa que ele não lhe mostrará é que o resultado disso tudo é a morte. Então, veja que nós estamos guerreando contra um ser que ele usa estratégias, e nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo está falando, é o que o apóstolo Paulo está nos mostrando. E o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais eu entender que eu preciso de Deus, quanto mais eu entender que eu não sou suficientemente forte para nada, mais poderoso eu serei nas batalhas e vencerei, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha dependência. A última estratégia que eu quero compartilhar, desculpe, a penúltima: saia do Egito, mas deixe seus filhos. Venha servir a Deus e largue seus filhos. Esse é um laço mortal para a família. O que o diabo quer é arrebentar com a família. Sabe, queridos, eu tenho pago um preço muito alto pelo filho que Deus me deu.
para plantar nele uma influência, para implantar nele a semente da palavra. Deus disse para mim que a única coisa que eu preciso fazer pelo meu filho é ensinar para ele o caminho que ele deve andar. E eu aprendi muito cedo que ensinar não é com palavra, é com atitude, é com a vida. O seu filho não vai aprender com o que você fala, ele vai aprender com o que você vive. Tem muitos pais mandando os filhos virem para a igreja, mas não vêm. Tem muitos pais dizendo para os filhos amarem a Deus, e os filhos nunca viram eles abrirem uma Bíblia em casa, para ler, para orar, para meditar. Pais cristãos. Então, o modelo vai ficar impregnado na vida dos nossos filhos. Essa semana eu estava em São Paulo com Benjamin, e nós estávamos no quarto de hotel, onde eu fico com ele quando eu vou para lá. E à noite, quando nós estávamos dormindo, fomos dormir e fomos orar juntos, porque Deus tem plantado através da minha vida coisas muito preciosas na vida do Benjamin. O Benjamin, ele aprendeu algo tão surpreendente, que todo dia antes de dormir, pastor Mota, ele diz: papai, nós precisamos fazer os 4 check-up. E ele diz: você está irado? Ele diz: papai, a gente não pode dormir irado. Olha que coisa. E ali nós temos que fazer um levantamento. Segundo, você está grato a Deus? Você está agradecido pelo dia de hoje, papai? Você já agradeceu a Deus? Terceira pergunta que ele faz: você teve tempo com Deus hoje? Uau! Dormir com Benjamin significa que eu vou passar pelo escrutínio, e eu preciso, durante o dia, estar muito bem para nesse escrutínio eu passar. E por último ele diz: então vamos orar juntos. Mas o que eu quero falar para vocês, que o que mais me impactou essa semana, ele me abraçou e olhou para mim e ele disse: papai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero fazer o que você faz para o Senhor, porque você ama a Deus. Meu coração, queridos, porque naquele momento eu percebi: meu Deus, a influência que o Senhor está me permitindo está nascendo no coração do meu filho. Eu não preciso ter medo por onde ele anda, por onde ele passa, porque tem algo plantado no coração dele. Eu vou sair do Egito e os meus filhos não vão ficar no Egito. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Diabo, meus filhos não ficarão nas tuas mãos. Igreja, se levante hoje com toda a autoridade. O diabo não tem direito aos seus filhos. O diabo não tem direito às suas gerações. Se os seus filhos não estão servindo ao Senhor, se levante, não aceite, porque o Deus que te levantou te deu autoridade para arrancar ele das garras de Satanás. Não deixa, não deixa. Tem muitos crentes que estão achando que você vai perder seus filhos para as drogas, para a prostituição, mesmo que eles tenham ido no buraco mais fundo. O diabo vai ter que soltar quando você se levantar nessa autoridade que Deus está nos dando. Vai ter que soltar. Diga em nome de Jesus, diga bem alto: em nome de Jesus, meus filhos não ficarão no mundo, meus filhos não ficarão presos no Egito. Deus não nos deu filho para a calamidade. Amém, queridos? Amém, amados? Se levante. Moisés poderia dizer: tudo bem, vamos sair com a maioria, vai ficar só as crianças. Moisés disse: não, as gerações que Deus nos deu vão plantar um avivamento, e ninguém vai segurar a geração do avivamento. Sabe, queridos, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração muito forte, é que o avivamento desses dias será conduzido pela juventude. E eu quero dizer algo para vocês: a juventude desta igreja, a juventude dessas famílias não ficará nas mãos do diabo, não ficará no mundo, não ficará no Egito. Deus já está fazendo um mover, um sopro do Espírito está vindo, e os nossos filhos não serão servos de Faraó, eles vão servir ao Deus Todo-Poderoso. Ontem, falando com alguns jovens, realizando células,
E um deles dizendo o quanto que Deus está queimando no coração, espontaneamente, estão fazendo células na sua casa, estão lá, não tem direção minha, não fui eu que começou, o Espírito do Senhor está fazendo uma obra tremenda, avivamento, glória de Deus, e eles estão resgatando jovens que estavam perdidos, e eu disse, eu creio que esse é um sinal de que nós vamos trazer todos, em nome do Senhor Jesus. Então, nós não podemos deixar o diabo dividir nossa família. Nós não podemos permitir que Satanás, que Faraó divida nossa casa. Em nome de Jesus. A coisa que mais perturba o diabo é ver a família unida servindo a Deus. O diabo fica endemoniado quando ele vê uma família unida servindo a Deus. Então nós precisamos romper com esse laço. Satanás, ele quer oferecer prazer para dar de recompensa o desgosto. Ele é um estelionatário, ele promete divisão para entregar de volta frustração. Ele promete a vida para dar morte. O lugar do jovem curtir a vida, gozar a vida, não é no Egito, não é se prostituindo, não é nas drogas. É possível sim um jovem ter um relacionamento santo. É possível sim um jovem ter um relacionamento e controlar os seus impulsos. A palavra de Deus diz que é Deus que coloca em nós os desejos, mas Ele diz, o desejo está contra você, domina ele antes que ele lhe mate. É Deus que põe os desejos, mas eu não posso ser dominado pelo desejo. Quem colocou o desejo no coração da mulher foi Deus, mas ela não era para ser direcionada pelo desejo, mas pela direção de Deus. Deus colocou sexualidade nos jovens, Deus colocou sexualidade nos homens, Deus colocou sexualidade nas mulheres, Deus colocou desejos, graças a Deus, que nós temos desejos, mas não para nos dominar. Que você de repente use essa desculpa para dizer, eu caí porque eu sou homem. Não, caiu porque é fraco. Que se fosse homem ou mulher de Deus não cairia, porque cedeu os desejos e não a direção de Deus. Aí eu roubei porque eu estava necessitado. Não, roubou porque é ladrão. Porque se fosse um homem de Deus, iria gerar no espírito até que Deus pudesse lhe entregar. Sabe, queridos, nós precisamos começar a entender essas coisas. Não dá para nós acharmos que a vida cristã é um parquinho de diversão, é um passeio na Disney. Não, é uma guerra, e nós temos que nos revestir para vencer nessa guerra. Não há meio termos. Posso ouvir um amém, queridos? Já chegaram aqui os guerreiros da última hora. Diga em nome de Jesus. Na presença de Deus há plenitude de alegria, pastor Mota. Um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. E por último, a última estratégia que Satanás usou com o povo de Deus: saia do Egito, mas deixe o seu dinheiro, os seus recursos. Então essa é uma das outras coisas. O diabo não quer que você invista os recursos que Deus lhe deu na obra do Senhor. Você vai investir em todo lugar, menos na casa do Senhor. E quando ele consegue deixar o seu coração preso na avareza, quando ele consegue prender o seu coração na avareza, ele faz você construir com o que Deus lhe deu um bezerro de ouro. E o que é um bezerro de ouro? Um Deus. E o que é um Deus? É um Senhor. E o que é um Senhor? É um provedor. Quando você começar a acreditar que o provedor da sua vida é o dinheiro, Satanás vai lhe roubar até o último, porque Deus tira a mão e você vai ficar por conta, comendo o pão do cansaço, enriquecendo às custas de dormir tarde, acordar cedo, comendo o pão do cansaço. A palavra do Senhor nos diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não traz dores. Amém, queridos? Apóstolo, é possível enriquecer sem a bênção? É, às custas de dores, às custas de cansaço, às custas de tantas perdas. Agora, quando Deus é o meu Senhor, eu entro na rota da graça. A bênção do Senhor, ela me abençoa e ela não traz dores para
para a minha vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai prosperar e enriquecer você, sem dores, sem angústias, sem pão do cansaço, usufruindo da sua família, em nome de Jesus. O diabo não vai lhe tirar da sua família, o diabo não vai lhe tirar do tempo de desfrutar da sua casa, porque você tem que sair para ganhar dinheiro, o tempo de desfrutar da presença do Senhor, porque tem que sair para ganhar dinheiro. O Senhor vai fazer com que as obras das suas mãos sejam abençoadas, e você possa dizer para o diabo: Satanás, não vai ficar nenhum centavo, diga nenhum centavo, nenhuma unha do que Deus me deu vai ficar no Egito. Então, eu quero dizer para vocês, servir a Deus exige um rompimento, uma ruptura total com o mundo. Não podemos deixar nada para trás. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. Nosso Deus exige e merece o melhor. Ele merece tudo o que somos e temos. Tudo deve estar no seu altar para o seu serviço. E concluindo, o diabo não desiste de lutar, queridos. Ele é perseverante no seu ataque, nos seus ardis. Foi assim com Jesus no deserto. O diabo tentou durante 40 dias, mas foi vencido por Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 4,13, que então o diabo deixou até o momento oportuno para tentar Jesus no momento da fome, no momento do desgaste. Ele levou Jesus para o lugar mais alto. O lugar mais alto de um homem são os seus pensamentos. Mas Jesus estava blindado com a promessa. Que o governo da graça de Deus blinde a sua mente, blinde a sua alma. E quando o diabo lhe levar para o lugar mais alto, você nunca duvide de quem você é e quem é o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Você não pode viver hoje com os triunfos da vitória do passado. Você precisa discernir as ciladas em todas as situações e derrotar todas as investidas do inimigo. Sabe o que nós estamos precisando nesses dias? Discernimento de espírito. Porque o discernimento de espírito faz nós andarmos um passo na frente. Sabe, queridos, tem muitas coisas que estão vindo em áreas de profecia e são espíritos de adivinho. Quantas vezes a igreja, por não ter discernimento de espírito, está sendo conduzida por espírito de adivinho? Quantas vezes na nossa imaturidade nós já fomos conduzidos por espíritos de adivinho, por não ter discernimento, coisas que não mudam a nossa vida, coisas que não ajudam as nossas vidas, coisas que nos perturbam e nos prendem. Que o Senhor abra a nossa mente e o Senhor nos fortaleça nesses dias. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Davi matou um leão, triunfou sobre um urso, matou um gigante, venceu exércitos, conquistou glórias e fama, porém deixou que o espírito de adultério e sedução o derrubasse na sua própria casa. Não importa o que você já venceu, não importa os triunfos que você já teve, tem que permanecer firmes, inabaláveis, para que depois de vencer tudo, você possa permanecer sem cair. Porque senão, depois de vencer tanto, cai onde menos esperava, porque o diabo arma ciladas.